Olá! Hoje, pelas ruas da minha cidade, veio até Santo Antônio de Lisboa, que eu adoro, aqui no norte da ilha. E hoje eu vim até o Santo Antônio de Lisboa, mais precisamente aqui na Casa Soriana, para conversar com esse artista plástico, crítico de arte e marchand, o Janga. Vamos lá. Olá! Tudo bom, Janga? Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite aqui do Pelas Ruas. Prazer recebê-los aqui. Pô, estava tanto tempo tentando falar contigo, difícil? É, correria, né? Tem que correria, né? Máquina. Que bom, graças a Deus, né? Sim. Correria. Correr com... fazendo arte. É, porque na verdade a gente está sempre garimpando novos artistas para que a casa, cada vez que a pessoa chega aqui, tenha uma novidade, né? Então o meu trabalho basicamente é esse, de curador daqui da casa, a direção de arte e a administração. Eu tenho uma equipe, mas sempre tem uma coisa para resolver, não é fácil. Uhum. Como é que... Primeiro eu quero saber de ti, nascido aqui. É, eu sou de Florianópolis, depois eu fui estudar em Porto Alegre, que aqui não tinha escola de artes. Saí de Porto, fiquei 2 anos em Porto Alegre, daí fui para São Paulo, fiquei mais uns 7 anos lá, estudando, trabalhando. E quando eu voltei para cá, eu tinha um colega, o Campolini, que morava em Santo Antônio, e eu fiquei muito fascinado, porque Santo Antônio lembrava Florianópolis da época que eu era novo, assim, né? Aí eu vim morar aqui. E aí a gente veio morar aqui e começaram a surgir alguns vizinhos, como Neri Andrade, que a gente dava umas dicas, eles começaram a pintar, começou a surgir uma série de artistas. Aí nós, na época, eu lembro que a gente perguntava o que tinha em Santo Antônio, se tinha boi de mamão. Ah, o meu avô. Aí nós resolvemos fazer um boi de mamão nosso. E, de certa forma, ressuscitamos por essa área aqui, né, o boi de mamão nosso, que deu origem depois ao boi de mamão do Sambaqui, que hoje é um boi com vários prêmios. E em cima dessa ideia do boi de mamão, começou a surgir a necessidade de um espaço para guardar as peças, para fazer os ensaios. E essa casa estava em ruína, eles iam derrubar, inclusive. E eu acabei comprando, vendi o terreno que eu tinha na Rio Branco. Adquiri o Campolini, inicialmente foi ele a Jandira, depois eu comprei a parte dele. E aí criou-se esse formato de fazer um centro para abrigar a produção dos artistas daqui que estavam surgindo, né? E também que eu percebi que a ilha estava sendo invadida por muitas pessoas, né, que estavam trazendo novas influências, mas as nossas precisariam ficar mais visíveis. Então eu tive essa consciência de que tinha que reunir num espaço, um espaço que tivesse a cara aqui da ilha, obras que junto elas passassem uma determinada sensibilidade que é peculiar do homem litorâneo. Né, isso que a gente sempre fala, a cultura mané, mas vista assim em toda a sua magnitude, né? Não como algo folclórico, pitoresco, não, mas como algo portador de uma maneira própria de ver o mundo, né? É uma visão existencial própria, né? Que nos dá esse sabor próprio que a gente sabe que tem, né? E a maneira de passar isso para nós foi juntar obras de arte, porque a arte fala melhor que qualquer outra coisa da sensibilidade de um povo, né? Tem mais uma. Muita gente vem para cá só naquela de balneário, praia, mas conhecendo a cultura, a pessoa pode amá-la melhor, né? Ah, sim, tranquilo. E a Casa Soriana, ela nasceu em quando, exatamente? Nós estamos com 25 anos. Esse ano, inclusive, está completando 25 anos de atividade. Foi em 85. Né, que até o nome foi homenagem à música daqueles meninos do Gente da Terra que estavam cantando aqui no Bar do Dico, Casa Soriana. Aí eu não sabia que nome colocar ainda no Centro Cultural. Pedi para eles, disseram, olha, vai ser até uma homenagem para nós. E colocamos o nome, porque a música dele descrevia exatamente o espaço que a gente tinha aqui, com as goiabeiras no quintal, a pitangueira. Aí depois eu perdi o contato com eles, fiquei achando até que eu tinha sonhado isso, mas aí, para minha surpresa, aos 10 anos atrás, um deles veio aqui e deixou o CD que eles gravaram, onde estava até eles fotografados aqui na frente da casa, com a música Casa Soriana. Então nós temos até um hino já próprio da casa, que bacana. Que é o Casa Soriana do Gente da Terra, do Nilo, aquele pessoal lá. E assim, logo em seguida que tu voltou de Porto Alegre, foi que Não, daí eu saí de Porto Alegre para São Paulo. Em São Paulo eu já vim, daí eu na época estava casado com a Jandira Lawrence, viemos morar aqui em Santo Antônio, no engenho, eu comprei um engenho no Rio Vermelho, trouxe um engenho, fiz uma casa, daí na época saiu da Casa Cláudia, Casa Jardim, aquela badalação toda. E aí essa ideia foi se formando, né? Foi aos poucos. E infelizmente deu certo, porque hoje nós temos assim
um orgulho de a revista Veja nos colocou entre os 500 melhores pontos de turismo e cultura do país. Né? E temos clientes no mundo todo e essas pessoas que adquirem as obras dos nossos artistas, elas passam a ser divulgadoras da nossa cultura. Né? E nós tivemos aqui, assim, o privilégio de lançar grandes artistas, como o seu Antônio Machado, que é o maior artista popular de Santa Catarina de todos os tempos, faleceu agora no mês passado, com 87 anos. Escultor em madeira, um gênio que realmente não foi reconhecido, porque aqui a gente sabe que nós, infelizmente, vivemos numa terra que não valoriza os artistas nem a cultura. Né? É uma terra meio sem memória. O seu Antônio é valorizadíssimo por coleção, tem coleções internacionais, 5 obras dele, aqui quase ninguém nem conhece. A gente fez o que pôde, mostrando o trabalho dele. Hoje temos aquele livro ali, em nome do autor, que tem os melhores artistas do Brasil. O seu Antônio está incluído, o seu Antônio e vários outros artistas que expõem com a gente aqui. O livro é esse livro aqui, em nome do autor. Isso aqui é um livro muito importante, que foi os pesquisadores da Unicamp que tiveram aqui. E normalmente o artesanato de Santa Catarina nunca era considerado, porque nem conheciam. Aí o pessoal veio aqui na Casa Soriana, fizeram a pesquisa, né, incluíram aí pela primeira vez vários catarinenses, e todos eles a partir do trabalho na Casa Soriana. A gente tem aqui desde o Valdir Agostinho, que na época nós tínhamos as pandorgas dele aqui, o seu Antônio Machado, que é esse gênio que nós tivemos o privilégio de lançar, a Maria Celeste, que foi outra artista que eu lancei também, a Maria Celeste está com 92 anos, é outra artista singularíssima, que trabalha com bordado, né, em cima de pano, de refletor na cultura popular. A Eli Raio, que faz parte aqui, veio morar em Santo Antônio, depois que nós viemos para cá também. O Cláudio Andrade, que tem o Santo Antônio dele, que foi feito aqui mesmo, na Casa Soriana, foi aluno nosso. O João Líbio, com a espalha de bananeira. A dona Adelina Etelvina. O Ademar Melo, que é o ceramista mais importante de ceramistas figureiros de Santa Catarina. Então, toda essa turma, né? A Casa Soriana, eles mesmos dizem que não fosse a Casa Soriana, eles teriam parado a produção deles, pela falta de estímulo. Nós lançamos também a Tercília dos Santos, que hoje é a artista primitiva mais importante do estado, com várias premiações na Bienal de Naif de Piracicaba. Nós fizemos também vários outros lançamentos aqui de artistas importantíssimos. Nós fizemos as Semanas Culturais de Santo Antônio, nos anos 80, que pela primeira vez trouxe cinema para Santo Antônio, música erudita, balé contemporâneo. Hoje a comunidade já comprou a ideia, eles mesmos organizam as Semanas Culturais. Eu posso me dar ao luxo de assistir sem ter que fazer, antes a gente tem que fazer tudo. Né? Então, Cláudia, esse papel da Casa Soriana, ele foi se expandindo, né? Então, toda aqui essa região do Sambaqui, principalmente do lado do Sambaqui, porque nós temos o núcleo lá do Boi de Mamão, era com o pessoal do Sambaqui. Então, o Centro Cultural do Sambaqui, Centro Comunitário, que também tem um trabalho importantíssimo, estão restaurando o casarão. Tudo isso foi influência direta da Casa Soriana. Inclusive aqui que sediavam todos os movimentos de resistência contra a colocação do lixo em Santo Antônio, a privatização da ponta de Sambaqui, as reuniões eram todas aqui. Eu lembro desse negócio da ponta que eles tinham privatizado, o Boi de Mamão, nosso boi que ia na frente, mão do pilão, convocando o pessoal para ir para a estrada para protestar. E no fim, o próprio ministro da Marinha teve que voltar atrás, devolver para o povo, porque daí ia dar uma convulsão popular. Então todo um trabalho da cultura ligado, eu lembro que a gente trazia o grupo da Teatro Novo da Carmen Fossari lá para fazer peças no Sambaqui, que pensavam, olha aí, vocês vão ter o privilégio de, no final de semana, varrer o convés dos barcos, né? Essa ponta vai ser toda cercada. Não é isso que nós queremos, né? Porque o pessoal, às vezes, não tem consciência. Eles dizem, é progresso, tudo bem, mas calma lá, vamos respeitar o meio ambiente, respeitar as características regionais de cada, né, de cada cultura com as suas... Não é aquela coisa de massificar tudo, porque o consumismo é uma coisa absolutamente abominável. E foi uma coisa que aconteceu muito rápido aqui, então aqui né, na ilha tem pessoas que não se tocam, acham que derruba tudo, enche aí de, faz uma Miami, enche de shopping para tudo quanto é lado. É ridículo isso, nós temos tanta beleza, tanta harmonia na nossa arquitetura, nos nossos costumes. Deixa crescer, mas preserva isso, né? Infelizmente, a gente sabe que nossos políticos são muito limitados, não têm o hábito da cultura. Não. Então, quando a gente fala isso, eles não entendem. Eles querem aquela coisa demagógica de progresso a qualquer custo, né? E daí detonam baías e praias e afundem a terra e derrubam. Não querem nem saber aquele pragmatismo burro, né?
Então, o que dá resultado é a miamização, que nós temos setores da ilha aqui que estão totalmente miamizados. Não tem mais nada a ver com nada. É a terra de ninguém. Mas, infelizmente, vamos esperar que um dia isso mude, né? Nós fazemos a nossa parte modesta também. Exatamente. Nas nossas modestas proporções. Já dá para segurar uma onda, né, Janga? Me diz uma coisa, tu precisou sair para Porto Alegre para estudar artes plásticas? Na época nós não tínhamos escola de artes aqui. Aqui tu ia ser engenheiro, médico ou advogado. Eu não queria nenhuma das três coisas, não me interessava. Eu, quando me dei por gente, eu sabia que meu negócio era arte. No dia que eu entrei na casa do Rodrigo de Aro, eu disse, é assim que eu quero ver, assim que eu vou ver, não quero nem saber. E, claro que meu pai foi a loucura, né? Quando ele disse que ia ser artista plástico. Mas eu fui firme, imagina. A minha vida não teria significado nenhum se não fosse arte, porque arte para mim é tudo. Eu respiro arte, penso arte. Eu não posso nem conceber de outra forma a existência. E hoje que a gente tem aqui, tem o CEARTE, né, na UDESC e tal, Florianópolis está formando, tu agora como um crítico de arte, como artista plástico, Florianópolis está formando bons artistas plásticos? Sim, como inclusive... Como é que tu vê o futuro nosso? Eu acho que nós estamos num momento muito bom, apesar de não haver nenhum tipo de estímulo, assim, né, oficial, mais que está fechado há um ano, o SIC nem sabe quando é que vai abrir. Enfim, mas tem uma geração nova que, principalmente o pessoal egresso ali da UDESC, né, curso de CEARTE, que é um curso sério, que voltado para a pesquisa e tal. E são artistas muito interessantes, super atualizados. E pela primeira vez Santa Catarina está inserida no circuito nacional de arte, né? Tem esses jovens aí, agora mesmo aquela menina Letícia ganhou uma bolsa da Fundação Ribeira Camargo, artista residente, o Lindotti está expondo na Bienal de São Paulo. Temos vários, a Raquel Stoff, eu não seria injusto citar alguns nomes e outros, mas temos artistas excelentes da nova geração, Júlia Amaral, Regina Melinda, então um pessoal muito bom, um trabalho atualizadíssimo, uma linguagem universal, né? Eu só lastimo que muitas vezes esse pessoal dessa nova geração, eles não têm nenhuma curiosidade sobre o que foi feito antes deles aparecerem, como se tivesse tudo começado de um zero. Né? A minha geração, os que vieram antes, construíram os pilares onde eles hoje podem se assentar. Né? Então, eu acho que seria interessante eles olharem também um pouco para o que aconteceu antes deles estarem na cena, né? Florianópolis não tem uma dificuldade, não tem essa cultura de guardar a memória, de buscar a memória. Eu diria que a Santa Catarina não tem isso. Nós temos aí, em Blumenau, temos a Elke Ehring, uma das maiores artistas brasileiras. Quem é que fala na Elke hoje? Blumenau, uma cidade rica como não tem um museu para ver a obra da Elke Ehring. E é assim, né? Um estado que é muito ingrato com a sua própria identidade, porque a memória do Estado vai se perdendo, né? E eu não vejo esforço nenhum. Eu acho que isso aí teria que ser realmente um esforço político que investisse na cultura como uma importante. Nós temos que ter uma Secretaria de Cultura, é absurdo. Nós temos a cultura atrelada ao turismo. Cultura é uma coisa, turismo é outra. Claro que o turismo precisa da cultura, mas a cultura não pode ser vista apenas como uma transversal do turismo. Essa é a maior burrice que tem predominado aqui em Santa Catarina nos últimos tempos, achar que a cultura ela é uma transversal do turismo, quando é exatamente o contrário. O turismo sem a cultura não é nada. Agora, a cultura ela tem uma importância muito maior, obviamente, né? Porque ela dá o teu próprio sentido da tua existência. Exatamente. Ô, Janga, o que foi o grupo Nossa Arte? O Nossa Arte, quando eu voltei de Porto Alegre, a gente lá fez um grupo que tinha como proposta fazer exposições em sindicatos, centro acadêmico, nós expusemos, inclusive, sindicato de costureiras, de metalúrgicos. E aí eu cheguei em Florianópolis, eu, o Max, o Jair Schmidt, o Semi, criamos um grupo com o mesmo propósito de expor, não só naqueles espaços tradicionais de galeria de arte, de museu, que o povo sempre fica fora disso. E aí a gente expunha assim no Copa Lorde, na escola de samba, foi uma maravilha, uma tarde memorável, a gente expondo com o pessoal da escola de samba, maravilha. A gente expunha assim lugares não tradicionais, feiras industriais, para botar arte perto do público, né? Aliás, a ideia da Casa Soriana está muito encaixada dentro dessa, foi até uma boa lembrança. Essa proposta do Nossa Arte, que a gente fazia parte em Porto Alegre, eu, a Marlene Crespo, o Maciel, a Magliane, vários artistas colegas, que foi refeita aqui com os anos, foi em 69, Nossa Arte. Depois eu fui para São Paulo, criamos também uma amostragem com a Jandira e outros artistas lá, onde a gente ia expor assim, lugares não tradicionais, né? Sesc, Aliança Francesa, todos os lugares onde tem influência grande de público, para extrapolar mais a influência
nosso trabalho não ficar só restrito aos colecionadores que frequentam galerias e museus, né? E a Casa Soriano, a ideia é exatamente essa. Quando nós abrimos, assim, a casa está assim na beira da calçada, então as margaridas da Concap entravam todo dia e entram e opinavam sobre os trabalhos, muitas expunham, então aqui expunha assim, desde a Madame da Beira-Mar até o porteiro do prédio também tem trabalho lado a lado, a arte é arte, tem a mesma, né, importância. E essa coisa assim, acho que é colocar a arte no contexto do dia a dia, não com algo que acontece lá no museu, numa redoma, não, no teu dia a dia. E eu tenho a alegria de ver que em Santo Antônio hoje isso acontece. Vai qualquer restaurante aqui em Santo Antônio hoje, tem obras de arte, claro que em diferentes níveis, mas tem, né? Tem a própria música que veio para cá, da qual e obras de arte de artistas locais, né? Sim, isso é bacana. O Bar do Márcio, quando a gente começou com as exposições, depois o Bar trazendo música, depois os cantores, música, hoje Santo Antônio já tem um circuito cultural que inclui também a música, né? Exato. A literatura, temos grandes escritores morando aqui, o Alcides Buzzi, o Flávio Cardoso e vários outros. Acabou que Santo Antônio virou mesmo um bairro assim que concentra um grande número de artistas plásticos de importância enorme, Rubens Oestrin, Eli Raio, Jandira, todos os outros que estão aqui, né? Escritores do porte de um Flávio Cardoso, de um Alcides Buzzi. Então é um bairro muito especial e que hoje tem uma alma que é visível, né? Tem uma grande visibilidade e essa visibilidade ela extrapola Florianópolis. Eu acho que hoje Santo Antônio tem uma importância, inclusive em termos de Santa Catarina, que é um lugar que irradia a sua importância, até nisso que a gente está falando, da memória, né, como um marco da identidade catarinense, sem dúvida. Exato. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que a gente tem que se fechar para as outras influências, dizer, não, é só isso, é só o boi de mamão, não, nada disso. Isso é parte da nossa cultura, mas a gente também tem que se abrir para as influências atuais, né? Eu sou um grande defensor da arte contemporânea, da mesma forma que eu defendo a arte popular, eu acho que as duas, elas dialogam. Eu lembro quando eu expunha os trabalhos do Rubens aqui, o Rubens participou da Bienal de São Paulo, expressionista brasileiro, 10 anos falou assim, Rubens, não tem problema em colocar os teus trabalhos ao lado do seu Antônio Machado, não tem problema nenhum. Dialogam perfeitamente. E a ideia é essa mesmo, colocar num contexto de valorização de ambos os trabalhos, né? O que vale é a autenticidade, a qualidade, né? Exato. E sempre eu tento alinhavar, assim, fazer um tipo de alinhava entre as obras que estou aqui, que uma remete à outra, falando sempre de uma sensibilidade peculiar, que nós, felizmente, temos. Né? Exatamente. Janga, Florianópolis, como tu viu e como tu vê? Olha, eu não me considero um cara nostálgico, eu prefiro Florianópolis de hoje, sempre. Eu acho que quanto mais possibilidade, hoje eu posso, não preciso ir a São Paulo para ir ao cinema, entende? Não preciso ir a São Paulo para ir ao teatro, nós temos grupos de teatro ótimos. É claro que a gente também vai quando pode, mas já tem uma dinâmica que só foi possível com o crescimento da cidade. Quer dizer, tudo bem, posso ter nostalgia da tranquilidade da cidade, que era assim, mas também era um marasmo, não é? Hoje eu sinto assim um fervilhar culturalmente, né? Tem grupos de dança, olha o Cena 11, Alejandro, vocês na música estão fazendo coisas, tem gente na literatura, tem cinema, tá? Então tem uma efervescência que torna a cidade hoje também uma cidade inteligente, não só uma cidade balneário, né, que havia muito isso antes. O pessoal vai lá para ir. Não, nós já temos pena que não existe, né, um estímulo maior para isso. Eu acho que a hora que tiver algum político uma visão da importância disso, que cria uma Secretaria de Cultura e estimule mesmo as entidades como o MAS, que há pouco tempo queria fechar até a biblioteca, é um absurdo. Mas então, quando tiver essa visão, esse estado aqui deslancha. Porque aqui no Sul não tem nem dúvida, é um estado que tem um charme tão próprio, né? A cultura catarinense tem uma peculiaridade tão grande, só que ela, infelizmente, vive assim aos trancos e barrancos, dependendo da sua própria sorte, porque não há uma política de valorização da nossa cultura. E do nosso trabalho de formiguinha, né, Nosso trabalho de formiguinha, né? Porque os artistas sabem que a gente faz das tripas coração para poder continuar, né? Então, para a gente encerrar, eu quero que tu me digas uma saudade que tu tenhas. Saudade? Dos casarões ali onde é agora Beira-Mar Norte, que eu aprendi a desenhar olhando do Colégio Catarinense, Filme Catarinense,
pendurado no muro do colégio, o desenho daqueles casarões. Sempre que eu passo ali, me dá uma saudade, os casarões onde o mar batia atrás, tem os arcos. As palmeiras, infelizmente, ainda estão lá. Mas hoje tem um prédio ali. Isso me dá uma certa nostalgia. Eu penso que poderia sim ter crescido a cidade, feito um planejamento, uma cidade moderna lá no Campeche, um planejamento urbano e deixado o centro histórico com o mar batendo ali, né, que seria algo assim extraordinário. Infelizmente, eu acho que foi imposto, nem consultado se a cidade queria ou não queria, fizeram aquele estreco todo. Eu morava na Rio Branco, atrás da minha casa tinha um pasto do bispo, que poderia ser um tipo no Central Park. Era maravilhoso, magnífico, tinha tudo quanto é tipo de fruta, sapoti, jaca, cajá. Derrubaram tudo para fazer tirar o aterro e fazer a beira-mar. Hoje ali é um horror. Eu estive lá outro dia, uma desolação, né? Umas casas medonhas. A casa da minha irmã, inclusive, que ficou na Rio Branco, lá no alto, desabou outro dia. O muro, ela teve que se mudar para o apartamento. Quer dizer, uma falta de visão. Poderiam ter preservado aquele espaço verde sendo um parque central, que Florianópolis não tem uma área verde. Não. E tem os idiotas que ainda dizem, não precisa área verde, está cheio de praia, uns políticos burros aí. Imagina, uma coisa não impede a outra, né? Então, dessas coisas, sim, eu tenho saudade da natureza que foi destruída. Mas, por outro lado, hoje tem uma... Eu não moraria aqui em Florianópolis se fosse como era assim, quando eu tinha 15 anos, de jeito nenhum. É mesmo? Não, porque a não sei que eu quisesse dar as costas para tudo aquilo que, tirando a natureza, né? Cinema, teatro, todas essas coisas. Hoje temos cinema até em Santo Antônio, Paradigma, que é uma maravilha. Eu passo cinema aqui no meu bairro. Sensacional, né? Ali no Corporate Park, aliás, acho um lugar lindíssimo. O Corporate Park é o Muito bem tipo de pensado. lugar que mostra como dá para fazer uma coisa moderna, bonita, de bom gosto, com sensibilidade. Sem agredir. Sem fazer aquelas coisas horrorosas ali que a gente vê uns atentados, tipo aquele... O que é aquele treco lá, centro de eventos, aquela coisa horrível. Que é? Não tem uma janela para uma das baías mais lindas do mundo, é tudo trancado, aquilo tem que derrubar aquela porcaria lá. É um horror. Essa ali é que eu não entendo como é que, sabe? Pessoas sensíveis, inteligentes, cometem coisas abomináveis como aquela. Exatamente. Então, acho que a gente consegue segurar o que ainda a gente tem? Olha, eu acho que se, como tu falaste, trabalho de formiguinha, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, alguma coisa se consegue, sim. Tem que continuar a luta, né? Não dá para pendurar a chuteira, né? Tudo está sempre dependendo de nós todos, né? Exato. Querido, obrigada. Eu que te agradeço. Parabéns pelo teu trabalho, sucesso, sorte. Legal. Muito obrigada mesmo. A gente fica por aqui e semana que vem a gente volta com mais um Pelas Ruas da Minha Cidade. Até lá. Casa Soriana, toda ela tem um pomar. Quando chega a primavera, no galho da laranjeira, sabiá vem pra cantar. Casa Soriana, toda ela tem uma flor. Domingo é dia de missa, domingo é dia de festa, um convite pro amor. Ei, gente da terra que vive a trabalhar, tirando os frutos da terra, vivendo no meio do mar, tirando os frutos da terra, vivendo no meio do mar. Casa Soriana, toda ela tem um quintal. O galo vai pro cercado, dá um grito bem forte, acordando o pessoal. Casa Soriana, toda ela tem lampião. O café sai bem torrado, o peixe fica gostoso, misturado com pirão.